Welcome everyone, welcome back to the show. It's your host Danny Bem-vindos, pessoal. Haifong. Welcome Bem-vindos to de volta ao June, programa. and Eu just sou o seu today, apresentador, we Danny have Haifong. Patrick Bem-vindos ao mês de Henningsen junho. here. E He para is the começar o editor mês, and a founder gente of tem aqui o 21st Patrick Century Henningsen. Wire. Ele é He's editor e also a fundador content do site commentator 20 at the Houston 22, Century and Wire, great to além have de you here. analista e comentarista Great to be with geopolítico. you. Okay, Patrick, well, bom how te ver about de we novo. get Prazer estar aqui, started here, Danny. Muito bom Patrick? estar com você. Just Certo, when então you vamos thought that começar, the Patrick. Iran Justo war quando was parecia entering que a o conflito period com o of Irã tinha entrado numa fase de provocações pontuais, quase nem paz, nem guerra, parece que as coisas estão esquentando bem rápido. Nos últimos dias, digamos nas últimas 24 horas, surgiram grandes relatos de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, e depois o Irã respondeu. Eu vou ler aqui o que o site The Cradle publicou sobre isso. A Guarda Revolucionária Iraniana disse hoje que atacou uma torre de comunicação em Sirk e que as forças americanas tinham atingido torres de comunicação na província iraniana de Hormozgan ontem. Em resposta, eles atacaram uma base aérea de onde o ataque tinha sido lançado, dizendo que os alvos designados foram destruídos. E afirmaram que qualquer repetição dessa agressão dos Estados Unidos seria enfrentada com um tipo de resposta completamente diferente. Uma resposta cuja responsabilidade seria do agressor, no regime americano que mata crianças. Agora vale destacar, Patrick, que com esses ataques, vimos o Kuwait ativar suas defesas aéreas há apenas algumas horas. E essa foi a segunda vez que isso aconteceu. Porque agora temos mais evidências de que no dia 27 de maio, a chamada interceptação, e o CENTCOM dos Estados Unidos está dizendo que tudo foi interceptado hoje também, mas no dia 27 de maio, eles disseram que o único míssil, foi interceptado naquele ataque de retaliação. Mas parece que essa interceptação acabou causando bastante dano. 5 americanos ficaram feridos. Eu também ouvi que vários contratados na base norte-americana Ali Al-Salem, no Catar, quer dizer, no Kuwait, também ficaram feridos. E um drone Reaper dos Estados Unidos, avaliado em 30 milhões de dólares, foi destruído. Um drone MQ-1 também foi destruído pelo Irã. E agora estamos numa situação em que a guerra pode muito bem recomeçar. Há conversas de que essa expansão da guerra contra o Líbano, essa invasão que Israel está preparando, pode levar o Irã a revidar contra Israel também. Patrick, qual é a sua reação a isso? Dá a impressão de que Israel está, neste momento, bem envolvido em reacender a chama desse conflito. O Trump, por outro lado, está meio que recuado, falando muito pouco, o que é até surpreendente. O que você acha do que está acontecendo? Bom, tem duas partes nessa questão. A primeira é o que você mencionou, a estação de radar na ilha Sirik, no Estreito de Hormuz. Isso parece indicar que os Estados Unidos estão se preparando para, talvez seja uma bateria de radar de defesa antimísseis ou de defesa aérea. Então parece que esse seria o primeiro passo dos Estados Unidos para preparar uma grande operação militar. Eles podem estar apenas testando o terreno, provocando um pouco para ver como o Irã vai reagir. E talvez aos poucos, um alvo de cada vez, tentando enfraquecer o que consideram as principais instalações militares que o Irã usa para defender o estreito. Então esse é um ponto. Se os Estados Unidos vão realmente seguir com isso, colocar tropas em solo, ou sabe, tentar ocupar uma ilha, a ilha Garuk, por exemplo, ou várias dessas posições estratégicas que poderiam ser tomadas para criar uma situação, um cenário que gere um incidente internacional, e assim os Estados Unidos possam dizer que estão tomando uma atitude decisiva e usar isso para escalar o conflito. A verdade é que a gente não sabe. Não sabemos qual seria o resultado final. Danny, ou o desfecho disso tudo. Mas é certo que os Estados Unidos estão sim num processo de intervenções, uma série de intervenções táticas. Isso é claro. Então, isso pode significar que é um prelúdio para uma retomada das hostilidades, talvez. É difícil dizer. Eu acho que os Estados Unidos claramente estão tentando ganhar tempo. I think the United States clearly has to buy time. They need more time to amass
Eles precisam de mais tempo para reunir o tipo de munição que vai ser necessário em qualquer confronto sério. Mas eu acho que, por enquanto, é uma escalada controlada. E o Irã está preparado, claro, como esteve desde o começo. Eles se prepararam para um ataque massivo dos Estados Unidos e de Israel. Agora, em que forma isso vai acontecer, eu não sei. A questão libanesa, essa é outra história. E o que eu posso dizer sobre isso, Dani, é que, ao vincular as negociações ao que está acontecendo no Líbano, isso é algo que o Irã está fazendo. Eles estão insistindo nisso. Já fazem isso desde quase o início dessa fase do conflito, nos últimos meses, e estão ampliando a influência deles. É isso que estão fazendo. E os Estados Unidos e Israel têm ignorado isso. Têm ignorado completamente. Mas quanto mais o Irã mantiver essa estratégia, e quanto mais tempo passar sem um acordo, um entendimento, um trato, chame como quiser, isso acaba favorecendo o Irã. Porque isso significa que, assim como fizeram com o CCG, os Estados Árabes do Golfo Pérsico, eles puxaram esses países para o conflito e, com isso, arrastaram a economia global para o conflito também. Dessa forma, ampliaram sua influência e colocaram pressão sobre atores internacionais para tentar conter os Estados Unidos e Israel, e para que o Irã fosse levado a sério como um ator importante. É exatamente isso que estão fazendo agora com o Líbano. E se eles não recuarem nessa postura, mais cedo ou mais tarde vão acabar envolvendo governos europeus preocupados e outros governos da região, que vão dizer: peraí, Israel, por que você não para de bombardear o Líbano? Porque você já violou o cessar-fogo no Líbano algumas milhares de vezes. Não é o Hezbollah. Você não pode culpar o Hezbollah. Não pode culpar os libaneses. Já mataram milhares deles, civis. Então, Israel está agindo como uma entidade terrorista fora de controle. Enquanto isso, o Hezbollah está atingindo apenas alvos militares israelenses. Então, quem é o terrorista? Essa é uma pergunta legítima. Eu só estou dizendo, hipoteticamente dá para fazer esse argumento. Aliás, nem é tão hipotético assim. Dá para fazer esse argumento de verdade aqui. Quem vai conter Israel? E o Hezbollah não está atacando alvos civis. Está bem claro. É bem óbvio. Então, ao manter isso sob o rótulo, Israel e os Estados Unidos mantendo sob o rótulo de esse é o braço do Irã, a ameaça terrorista no sul do Líbano, isso basicamente dá a eles carta branca para fazer o que quiserem. Inclusive, arrasar vilarejos inteiros, ameaçar a antiga cidade de Tiro com destruição total, dizer para, sei lá, 1 milhão de moradores que precisam sair, porque senão vão ser aniquilados. Tiro é um sítio histórico protegido pela Unesco. Está na Bíblia. Para qualquer apoiador do MAGA que precise de uma aula de geografia, é só abrir a Bíblia, aquele livro que vocês leem, ou pelo menos dizem que leem. O presidente diz que é o livro favorito dele. Eu não sei se ele realmente leu. Se tivesse lido, encontraria isso lá. E Israel quer basicamente arrasar tudo. Por quê? Por causa do terrorismo. Por favor, até onde isso vai? Por quanto tempo a gente vai ter que aguentar essa completa besteira? Para mim, pelo menos do ponto de vista semântico, é daí que vem boa parte dos problemas, da forma como tudo isso está sendo apresentado. E isso está permitindo que Israel faça praticamente o que quiser, o que atrapalha qualquer tentativa de acordo negociado em toda a Ásia Ocidental. Alô, a gente precisa de um mapa? Precisa de um quadro branco para desenhar? Tá meio óbvio a essa altura, e tá ficando perigoso. Isso com certeza tá ficando perigoso. E antes da gente entrar mais a fundo na questão do Líbano, porque o Irã fez um movimento importante em resposta a isso, parece que as coisas estão escalando bem rápido, com o Irã agora intervindo junto com a resistência no Líbano. Mas só para citar aquele único míssil, agora já teve um segundo ataque, e a gente ainda vai ter que ver qual foi o dano. Mas mesmo aquele único míssil, no dia 27 de maio, eu acho que mostra que os Estados Unidos estão bem receosos da retaliação do Irã.
porque o jeito como os Estados Unidos estão atacando o Irã agora é bem limitado. E até autoridades americanas próximas dessas decisões estão dizendo que é algo restrito, que eles não estão realmente tentando violar o cessar-fogo. Claro, isso é um absurdo completo, porque os Estados Unidos não respeitam cessar-fogos. Não existe nenhum. Mas eles estão tentando manter o conflito limitado, porque um único míssil, só os chamados destroços, já causou um enorme estrago. Quer dizer, 5 americanos ficaram feridos, contratados civis. Qual é a importância do papel do Kuwait nisso? Parece que os Estados Unidos estão realmente usando o Kuwait agora como uma espécie de base principal de operações para continuar essas ações limitadas. Mas não parece que isso possa durar muito tempo, se esse chamado olho por olho ficar mais intenso, como o Irã prometeu. Então, qual é a sua reação a isso antes de a gente seguir? Porque também há alguns desdobramentos na situação do Líbano. Olha, para ser bem sincero, eu fico surpreso que eles estejam usando o Kuwait como base para qualquer coisa, considerando o que aconteceu com o país, com as instalações americanas lá, desde que essa fase da guerra começou, no dia 28 de fevereiro. Então, sim, eu estou surpreso. Por que fariam isso? Certamente não vejo como algo que esteja no interesse dos kuwaitianos. O Kuwait, historicamente, é um emirado artificial. Basicamente, foi recortado do Iraque. Não que o Iraque seja um país muito bem definido, né? Graças aos britânicos. Muito obrigado, cartógrafos coloniais britânicos. Mas o Kuwait é um lugar frágil e sempre dependeu da proteção dos Estados Unidos para basicamente existir. É um país muito rico e, do ponto de vista do petróleo, tem bastante recurso. Mas é muito simples. A família real de lá serve basicamente à vontade dos Estados Unidos. Ponto final. E todo o dinheiro deles está preso em bancos americanos. Então eles não podem simplesmente expulsar os americanos. É uma situação bem complicada. O Iraque também está numa situação difícil, pelo mesmo motivo. Os Estados Unidos controlam boa parte dos ativos líquidos do Iraque em Nova York, o que significa que o Iraque poderia adotar uma postura muito mais dura nessa questão, se alinhar com o Irã, fechar o espaço aéreo e também lidar com a questão do Kuwait. Mas isso não pode acontecer agora. Então, os Estados Unidos ainda têm muita influência sobre os dois. De certa forma, eles poderiam acabar sacrificando o Kuwait se as coisas escalarem. Mas o Irã tem sido muito cauteloso e cuidadoso com isso, na escolha dos seus alvos. Isso tem sido bem consistente. Então eles não vão atacar alvos civis no Kuwait. Isso não vai acontecer. É algo estritamente militar, focado em infraestrutura essencial ligada a isso. Mas esse é o problema. Será que o caso é que os Estados Unidos simplesmente têm pouquíssimas opções de onde operar? A Arábia Saudita não é exatamente uma boa opção. O Catar também não é exatamente uma boa opção. O que sobra? Você tem algo meio flexível. O Bahrein está extremamente vulnerável e danificado. Então o que resta? Bem, tem o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia. E só. E Israel. Então não é a mesma situação de antes de 28 de fevereiro. As opções diminuíram. As opções diminuíram. E talvez seja simplesmente isso. And maybe it's just a case of that. And the failed raid on. E olha, a operação fracassada em Isfahan, a incursão dos Estados Unidos para tentar pegar o urânio enriquecido, eles inventaram uma história de cobertura, dizendo que era para resgatar o soldado Ryan, ou o piloto, o navegador, sei lá, o coronel. Boa parte dessa operação partiu do Kuwait. Então eu acho que isso é um problema. Acho que os Estados Unidos dependem demais dos seus recursos navais. Porta-aviões, reabastecimento aéreo, não é a mesma coisa que ter 13 bases de onde você pode operar e basicamente cercar e bombardear o seu oponente. É uma nova realidade agora no Golfo Pérsico. Não sei, não faz muito sentido. Parece um pouco desesperado. Mas talvez, do ponto de vista do Kuwait, eles realmente não tenham muita escolha, para ser sincero. Talvez seja isso. Quite frankly, maybe it's a case of that.
Esses são bons pontos. E olha, o Donald Trump não está nada satisfeito com essa situação. Mas na verdade, Patrick, ele tem direcionado mais a irritação dele para alvos internos, especialmente a mídia, especialmente os democratas. Ele tem feito isso repetidas vezes. Essa é a postagem mais recente dele nas redes sociais, que o Irã quer muito, mas muito mesmo, um acordo. Que daria para fazer um bom acordo. Mas segundo ele, os democratas e alguns republicanos antipatrióticos entendem que fica muito mais difícil para ele fazer o trabalho direito e negociar, quando os políticos vivem criticando sem parar, num nível nunca visto antes. Dizem que ele devia agir mais rápido, ou mais devagar, ir para a guerra, não ir para a guerra, enfim, o tempo todo. Fica tranquilo, relaxa. No fim, tudo vai se resolver. Sempre dá certo. Então, ele também não está satisfeito com a situação, mas talvez por motivos diferentes dos de pessoas que realmente se preocupam com a humanidade. Só que agora a situação não está nada como o Donald Trump está dizendo, porque houve uma série de acontecimentos aqui, Patrick. Vamos dar uma olhada nesse. As informações vêm da Tasnim News, da imprensa iraniana, dizendo que o Irã suspendeu todas as conversas e mensagens indiretas com os Estados Unidos que vinham sendo feitas por intermediários. E eles apontam as frentes do Líbano e de Gaza como o motivo disso. Porque a expansão das operações israelenses nessas áreas viola completamente os entendimentos ligados ao cessar-fogo. E eles reiteraram que qualquer retomada do diálogo depende da suspensão das operações militares nessas partes da região, Gaza e Líbano. Isso parece indicar que pode haver um ataque a Israel se eles levarem adiante, por exemplo, a expansão dos bombardeios que Israel faz no Líbano. Foi isso que o comando militar iraniano declarou. Netanyahu continua com atos de agressão. O regime ameaçou bombardear Dahia, em Beirute, e emitiu um alerta de evacuação para os moradores. Diante das repetidas violações desse cessar-fogo pelo regime, se a ameaça for cumprida, alertamos os moradores das áreas do norte e dos assentamentos militares nos territórios ocupados que, se não quiserem ser atingidos, devem deixar a região. E o Donald Trump, em resposta ao fim do cessar-fogo e às conversas indiretas, disse que tudo bem para ele, que eles são ótimos negociadores. Então o tom do Trump claramente mudou. Na semana passada, ele falava em encerrar tudo se o Irã não concordasse. Agora parece que as coisas avançaram bem rápido. E ao que tudo indica, ele está ao telefone com Netanyahu neste momento, falando sobre isso. O que você acha desses desdobramentos em relação a Israel? Porque, mais uma vez, Israel está no centro dessa situação, junto com o Líbano e Gaza, e o Irã está adotando uma firme nesse sentido. O ponto é o seguinte, o Trump está no telefone com o Netanyahu, mas não está no telefone com os iranianos, entendeu? Esse é o problema. Ele não está conversando com os iranianos. Então, toda vez que o Trump publica alguma coisa no Truth, ou faz uma declaração tipo estamos muito perto de um acordo. Muito perto mesmo. Eles querem fazer um acordo. Nós também queremos. Vai acontecer. Vai acontecer muito em breve. Muito em breve. Quando você ouve isso, basicamente quer dizer que eles estão lá em Washington, se enrolando, brincando com a imprensa, brincando com essa plataforma ridícula, o tal do Truth Social. O nome, aliás, é uma contradição em si. Mas é justamente essa a ideia. Eles estão agindo por meio de intermediários, o Paquistão, ou antes era Omã. Então, no fim das contas, são Israel e os Estados Unidos tentando decidir qual vai ser o próximo passo. E o que o Irã fez, de forma muito inteligente, foi mudar de direção agora. Até esse momento, e aqui tem uma mudança importante, os Estados Unidos vinham ditando o ritmo, mesmo que estivessem meio indecisos com o bloqueio no Estreito de Hormuz. Isso pode representar uma virada significativa, porque se o Irã tomar qualquer iniciativa, os Estados Unidos vão ter que responder justamente no momento em que o país não está muito à vontade para entrar num confronto prolongado com os iranianos. Isso porque os Estados Unidos estão com estoques de munição baixos.
Eles precisam de tempo para repor, reabastecer e reforçar suas posições. Israel está enfrentando o mesmo dilema. Então, ao fazerem isso, outra coisa é que o que eles estão fazendo é inteligente e talvez também sirva para criar pressão internacional, como eu disse antes, sobre Israel e sobre os Estados Unidos. Assim, eles mudam a culpa que antes recaía sobre o Irã. À medida que a imagem internacional do Irã melhora, que a credibilidade dele como um ator racional de Estado aumenta, e que Israel e os Estados Unidos, especialmente os Estados Unidos, perdem prestígio, isso significa que mais países vão começar a exercer algum tipo de pressão, política, ou pelo menos retórica, ou até barulho, quem sabe. Com certeza, na opinião pública, isso vai aparecer nas pesquisas. Que o verdadeiro obstáculo para a paz e estabilidade na Ásia Ocidental são Israel e os Estados Unidos, que o apoiam. Alguma coisa precisa mudar ali. E se isso significa uma suspensão das hostilidades contra o Líbano, então que seja. Mas isso vai contra os interesses de longo prazo dos Estados Unidos e de Israel. O objetivo em relação ao Líbano é que os Estados Unidos e Israel estão trabalhando juntos para tentar provocar uma guerra civil. O governo americano, a administração Trump e o regime de Netanyahu querem sim fomentar uma guerra civil sangrenta no Líbano. E nem estão escondendo isso. Eles querem colocar as forças armadas libanesas contra o Hezbollah, sem outro motivo além de criar um turbilhão de caos e divisão, para que Israel possa avançar sem ser impedido. Enquanto os libaneses brigam entre si, Israel vai avançar para roubar território libanês como nunca antes. Esse é o plano principal. É isso que o Trump quer. É isso que os Estados Unidos querem. É isso que Israel quer. Todo o resto que você vê nas negociações é encenação. Israel quer tomar terras. Eles já têm terras. Roubaram uma parte muito importante e estratégica da Síria. Nunca vão devolver. Está anexada de forma permanente. E eles vão esperar anos para formalizar isso, mas vão fazer. Estão tentando fazer o mesmo em Gaza. Agora mesmo estão bem perto de conseguir. E querem fazer isso também no sul do Líbano, não só até o rio Litani. Não. Eles querem uma zona de segurança depois do rio Litani. O Hezbollah está oferecendo uma resistência enorme a isso. O Hezbollah é um movimento armado de resistência do sul do Líbano, mas é classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela maioria dos países europeus e também por Israel. E por causa dessa designação de grupo terrorista, tanto o braço político quanto o militar, isso acaba dando a Israel carta branca para fazer o que quiser, inclusive em relação aos chamados danos colaterais. Para os olhos do Ocidente, isso é só dano colateral na guerra ao terror. Ponto final. Fim da discussão. Esse é um dos problemas. O Hezbollah consegue resistir a Israel e provavelmente vai continuar resistindo, mesmo que Israel ocupe completamente o sul do Líbano. Eles não vão parar de resistir por muitos anos. Mas isso também não quer dizer que Israel vai parar de bombardear e basicamente aplicar uma política de terra arrasada, destruindo, nivelando, arrasando mais vilas, cidades e povoados, inclusive cidades históricas no sul do Líbano. E, infelizmente, essas são as novas regras do jogo. O Ocidente deixou claro que os Estados Unidos, o governo britânico, os franceses, a União Europeia, os alemães e, claro, Israel, que é quem está fazendo isso, estão de acordo com o genocídio. Esse é o Ocidente. O Canadá também. Todos eles apoiam um genocídio total, de terra arrasada. Eles não se importam com o massacre em massa de civis, mulheres, crianças, jovens e por aí vai. Infraestrutura, escolas, universidades, centenas de milhares de casas já foram destruídas no sul do Líbano. E o Ocidente, o chamado Ocidente Democrático, apoia isso 100%. The Democratic West is 100% in support of this. Okay? That shows you those are Western values. Isso mostra quais são os valores do Ocidente em 2026. Esse é o problema.
Isso significa que deram a Israel carta branca para continuar com essa política. Ninguém os impediu. Nenhum desses países impôs sanções. Na Europa, ainda é Rússia, Rússia, Rússia. Enquanto isso, Israel está cometendo um genocídio em 3 frentes. 4, se você contar o que o ministro da Defesa israelense disse recentemente sobre o Irã, ameaçando o país com aniquilação total. Mas vamos dizer Gaza, Cisjordânia e sul do Líbano. Ou só Gaza e sul do Líbano. Só isso. Pelo menos 2 casos claros de genocídio em andamento. Quando você ameaça, a 3ª maior cidade do Líbano é Tiro, e dizem evacuem, saiam, vocês estão mortos, basicamente. Estamos vendo o deslocamento forçado de milhões de pessoas dentro do Líbano, deslocados internos. O que é isso? IDPs, internally displaced persons. What is that? Ethnic cleansing under threat of death? I think that's attempted genocide. Limpeza étnica sob ameaça de morte. Para mim, isso é uma tentativa de genocídio. Pessoalmente é o que dizem o direito internacional e o argumento jurídico. Isso não mudou. Está na Convenção do Genocídio. E eles estão fazendo de novo. Então, infelizmente, vão continuar. E isso não é bom para o Hezbollah. Não é bom para as pessoas que vivem no sul do Líbano. Mas essa é a nova realidade. E até que isso mude, a gente não pode mais contar com as regras que valiam no passado. Para mim, esse é o grande problema. Essa é a diferença entre agora e 2006 e também 2000, quando Israel jogava com outro conjunto de regras, usando intermediários para governar o sul sob ocupação. We're using proxies to govern the South under occupation, the South Lebanese Army. O exército do sul do Líbano, ou seja, lá qual fosse aquela força fantoche e duvidosa que eles estavam controlando, estava brutalizando a população quando Israel ocupou o sul do Líbano. Naquela época, eles ainda seguiam um conjunto de regras um pouco mais brandas. Foi brutal, foi terrível. Mas as regras que estão seguindo agora é pura aniquilação. E eles estão desafiando a comunidade internacional a fazer alguma coisa a respeito. Bom, tem um país que pode acabar fazendo algo sobre isso, que é o Irã. E o que Israel precisa temer, e o que os Estados Unidos estão muito preocupados, é que assim que houver qualquer tipo de acampamento permanente ou base no sul do Líbano, o Irã, em algum momento, vai mirar neles com mísseis e destruir completamente esses acampamentos militares israelenses. Vão acabar com tudo, o equipamento, os soldados, tudo. All their equipment and their soldiers and whatever. So Iran hasn't pulled that card yet. Então, o Irã ainda não jogou essa carta. Mas pode fazer isso, e com um nível de precisão muito alto, como a gente já viu em ataques anteriores com mísseis. E isso sem falar no que o Hezbollah poderia fazer em coordenação, se esses ataques realmente acontecessem. Isso poderia ser devastador para Israel. Mas mesmo assim, Dani, isso não vai impedir Israel de continuar com a política de terra arrasada no sul do Líbano, a menos que o Irã coloque tanta pressão militar sobre eles, sobre Israel, que a situação fique insustentável, vire uma crise enorme, e o Trump comece a arrancar aquele cabelo laranja falso dele, e aí surja algum tipo de pressão dizendo, não, Israel, agora você vai parar. Vai ter que aceitar algum tipo de cessar-fogo. Mas esse momento ainda não chegou. É isso. Talvez a gente chegue lá. Talvez a gente chegue lá. Mas ainda não. É bom, é interessante. Enquanto a gente conversava, Patrick, saíram os resultados dessa ligação. E como você disse, o Irã é o único país, especialmente na região, que vai fazer alguma coisa a respeito disso. E parece que as ameaças do Irã, segundo o que está sendo dito pela mídia comum e pela mídia israelense, adiaram a operação ampliada no Líbano. Mas é bom lembrar que Israel e os Estados Unidos, claro, ao seu lado, só fazem adiar. Eles não interrompem a tendência geral. O movimento de belicismo, expansionismo e genocídio, como você mesmo destacou, Patrick. Mas é isso que aconteceu agora. Eu acho muito interessante que só depois do aviso do Irã, dizendo que atacaria os territórios ocupados ao norte do que chamam de Israel, é que isso aconteceu. Não teve nada a ver com o que o Trump fez. O Trump está dizendo que nem se importa se as negociações acabaram. Mas tem outra coisa acontecendo, Patrick. Alguns economistas estão dizendo que em algumas semanas de junho, a gente pode estar diante de um desastre econômico total.
Muito pior do que o que as pessoas já estão enfrentando agora, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Então, o que você acha desse novo desdobramento? So, your thoughts about this latest development here? Yeah, the economic Sim, as nuvens econômicas estão se formando, sem dúvida, e isso vai acontecer. Quer dizer, a gente já vê os europeus se mexendo para tentar evitar alguns dos possíveis impactos disso, tentando aumentar o preço. Eles têm esse limite maluco para o petróleo russo, que não pode ser vendido acima de um certo valor. Estão tentando impor esse teto de $45 o barril, ou algo assim. Agora estão repensando essa questão, e provavelmente vão subir para $65 o barril, mesmo com o petróleo da Sibéria sendo negociado a mais de 85. Isso é um sinal de que os europeus estão prevendo uma escassez séria no mercado e tentando aliviar um pouco a pressão. E eles continuam fortemente anti-Rússia. Você sabe o quanto os europeus são anti-Rússia. Esse é o grande motivo de existência deles. Ser anti-Rússia e mostrar que são duros com a Rússia. E, ao mesmo tempo, esse pacto de suicídio econômico que a Europa tem consigo mesma é algo muito estranho. Mas ver que eles estão tendo que se preparar de forma preventiva e ceder nesse ponto é impressionante. Isso mostra que a situação é séria. E isso vai ser muito, muito ruim para a economia americana, que já está num tipo de ciclo inflacionário. Mas você não perceberia isso se só lesse o Breitbart News, os alertas do Breitbart, ou assistisse a Fox. Então talvez essa seja uma das pressões que os Estados Unidos estão enfrentando. E é por isso que o Trump talvez tenha querido dar a entender que existe algum tipo de acordo em andamento. Mas a situação é bem complicada, porque um dos principais enviados iranianos, o Ghalibaf, basicamente declarou que não confia nos Estados Unidos, que eles não vão cumprir nenhuma promessa, em nada. E é verdade, essa é uma posição lógica. Mesmo que existisse um memorando de entendimento, sim, o mercado de ações subiria, o preço do petróleo cairia e haveria uma espécie de comemoração temporária. A família Trump poderia garantir seus lucros com opções de venda, chamadas de margem e outras operações desse tipo. Todo mundo ganharia seu dinheiro. Mas na prática, a situação não mudaria tanto assim. Então sim, esse é o lado econômico. Haveria pressão sobre Trump. Qualquer acordo teria que incluir algum tipo de arranjo financeiro com o Irã. E isso é extremamente problemático, porque envolve descongelar ativos, suspender sanções, algo quase impossível nos Estados Unidos. Almost impossible in the United States. The only thing that Trump could do is unilaterally create some kind of A única coisa que o Trump poderia fazer seria criar, por conta própria, algum tipo de fundo de reparações, que parece que eles estão disfarçando como um fundo de investimento em reconstrução ou algo assim. E o que o Trump costuma fazer é fazer grandes anúncios. Tipo, estamos criando um novo fundo, vai ter $300 bilhões, vai ser enorme, vamos reconstruir aquele país. E aí ele traz algumas empresas americanas para ajudar na reconstrução do Irã. Assim ele pode apresentar isso como uma vitória. Mas de onde vai vir esse dinheiro? De onde? Dos países do Golfo? Eles é que vão pagar por isso? Where's it going to come from? The Gulf states? They're going to pay for that? I don't think so. Acho que não. Vai ter que vir de lá, pelo menos metade dos Estados Unidos. E aí, basicamente, sabe, os Laura Loomer e os Mark Levin da vida vão dizer, eles estão dando dinheiro para terroristas. Que esse dinheiro vai direto para as mãos dos representantes do Irã, Hezbollah, Hamas, e que vai ter mais bebês decapitados, esse tipo de coisa. É aí que isso acaba. Então, se o Trump conseguir aguentar essa pressão, vinda dos porta-vozes de Israel e de toda essa gente em volta dele, o pessoal do lobby israelense e tudo mais, ótimo. Mas eu não vejo ele fazendo isso. Então eu não vejo nenhum progresso real em alguns desses pontos que são realmente fundamentais. E é meio deprimente pensar que os Estados Unidos nem conseguem levar a bola até a linha do gol nesses pontos-chave.
Essa é a parte assustadora disso tudo. Então ele vai ficar ali, meio que patinando nesse purgatório entre a guerra, a possibilidade de a guerra recomeçar e as negociações. Vai ficar ali no meio, eu acho. E aí eles podem tentar se justificar. O Pete Hegseth, a Casa Branca, dizendo algo como: bom, em particular, estamos ganhando tempo para nos rearmar e recarregar, e que Israel também está ganhando tempo pelo mesmo motivo, e que ambos poderiam manter o direito de retomar as hostilidades a qualquer momento no futuro. Talvez essa seja essa a posição de fato? Não sei. É. Yeah. Well, Donald Trump has just, Bom, Patrick, o Donald Trump acabou de postar, Patrick, de novo, lá no Truth Social, que é basicamente o braço de informação de política externa de Washington. Ele publicou isso agora há pouco, uns 7 minutos atrás. Tive uma ligação muito produtiva com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Não haverá tropas indo para Beirute. As que estavam a caminho já foram mandadas de volta. Da mesma forma, por meio de representantes de alto nível, tive uma ótima conversa com o Hezbollah e eles concordaram que todos os disparos vão parar, que Israel não vai atacá-los e eles não vão atacar Israel. Donald J. Trump. Então dá para ver claramente que tem uma tentativa de controlar a narrativa e também um certo desespero aí. Porque se o Donald Trump realmente não se importasse, ele não estaria tentando intervir de novo para moldar a história. Mas a gente já viu isso antes, lá no começo do chamado cessar-fogo. O que você acha disso? Eu pessoalmente não acho que o Irã vai cair nessa. Mas e você, o que pensa? Esse é o ponto. Esse é o ponto, Danny. Vamos estabelecer algumas regras básicas, tá? Ele pode dizer e postar o que quiser. Donald Trump diz que está conversando com representantes de alto nível do Hezbollah. Sério? Mesmo? Então vamos deixar claro, o Hezbollah, seja falando diretamente ou por meio de intermediários, não vai confiar nos Estados Unidos nem em Israel para cumprir palavra nenhuma. Ponto final. Nunca mais. Isso simplesmente não vai acontecer. A menos que existam potências internacionais com credibilidade que atuem como garantidoras de um acordo. Aí é diferente, certo? Mas isso não vai acontecer, porque o Trump não age assim. Ele não trabalha com multilateralismo. O Irã nunca vai confiar nos Estados Unidos, em promessa nenhuma. Eles podem escrever memorandos de entendimento, podem montar propostas preliminares. O Irã nunca jamais vai confiar na palavra desse governo. Ponto final. O mesmo vale para o Hamas e para a delegação palestina. É isso. E o Iêmen também, se quiser incluir. Onde é que isso nos deixa? Essa é a realidade. Esquece as verdades da mídia americana, os discursos prontos, as histórias falsas plantadas no Axios. A mais recente, nem lembro direito qual era. Ah, sim, era sobre o nosso presidente, o Pezeshkian, o presidente iraniano. Ele renunciou. Ele ia renunciar porque estava preocupado com a influência da Guarda Revolucionária nos assuntos do Irã. Tá brincando comigo? Quem inventou essa? E o Jerusalem Post está divulgando isso. Eles têm o próprio ecossistema de informação e propaganda. E essas coisas são tipo sinalizadores. É como um caça danificado soltando sinalizadores para não levar um ataque direto do Irã. É isso que são esses joguinhos de relações públicas da mídia. Eu realmente não consigo imaginar qual era o propósito de divulgar essa história de que o Pezeshkian ia renunciar. Qual seria o benefício disso? Como é que alguém transforma isso em algum tipo de vantagem? Porque na prática, isso não afeta os iranianos em nada. No máximo, eles vão rir disso. Então, só pode ser para consumo interno, certo? Não tem outra explicação. Mas é completamente absurdo. Poxa, nem o Marco Rubio cairia numa dessas. É tão obviamente ridículo. A Guarda Revolucionária é quem comanda. E de novo, o Irã está em guerra. A Guarda Revolucionária tem o mandato de proteger o país. Ponto final. É assim que funciona. Líder supremo, Guarda Revolucionária. O presidente é o líder político, representa o legislativo e a política interna. Eles estão em guerra, o Irã está em guerra, então é a Guarda Revolucionária. E pronto. Essa história é ridícula de qualquer jeito.
So it's a ridiculous story, anyway. Yeah, especially when Pezeshkian É principalmente quando Pezeshkian, o próprio presidente do Irã, deve a vida dele aos militares, à guarda revolucionária. Quer dizer, ele quase foi morto na Guerra de Junho. Israel mirou nele. Então seria absurdo pensar o contrário. E não houve nenhuma declaração que desminta isso, nenhuma indicação de que essa história, essa suposta disputa interna entre os militares, entre os mais radicais e os menos radicais, tem alguma base real. Tudo isso parece inventado. Mas, no fim das contas, também tem muito do que parece ser pura manipulação de mercado. Parece que tudo se resume a cada novo relatório. E é justamente isso que impressiona. E por isso eu acho que há tanta desinformação circulando. Eles praticamente unificaram Israel e os Estados Unidos. Agora estão cobrindo a guerra quase que por uma única pessoa, o Barak Ravid, do Axios, que foi um ex-agente da Unidade 8200 da inteligência israelense, o Mossad. Hoje ele trabalha no Axios. Já passou por vários veículos da grande mídia ocidental, o que não surpreende, considerando os laços estreitos entre a inteligência dos Estados Unidos, de Israel e a mídia corporativa ocidental. Mas é nisso que chegamos. Quase todos os relatos sobre essas negociações vêm dele. E ele literalmente publicou matérias que agora, pessoas comuns no X estão dizendo: parece que você está simplesmente inventando coisas e publicando para manipular o mercado, ou talvez desviar a narrativa da realidade. Mas o que você acha disso? Principalmente desse veículo específico, com esse repórter específico, que por acaso é um ex-agente israelense? Sim, quer dizer, a gente já vinha chamando atenção para isso faz um tempo. Tava ficando meio suspeito. O Axios. Eles cobrem um pouco da política interna dos Estados Unidos, aquele tipo de coisa meio ineficaz, bastidores de democratas e republicanos, assuntos legislativos. Eles cobrem tudo isso. E é preciso, se você se interessa por esse tipo de coisa. É só mais combustível para conversa política, como político ou algo assim. Mas quando o assunto é política externa, o Axios é um desastre completo. É péssimo. E eles estão envolvidos em desinformação, desinformação ativa mesmo. Eu acho que Israel tem gente infiltrada nessa organização e eles conseguem canalizar e espalhar todo tipo de porcaria por ali. Isso ajuda a reforçar o mesmo tipo de operação de informação que eles tocam em outros veículos. E olha, a história do Pezeshkian foi interessante. Foi uma fonte anônima que passou a informação para a Iran International, que, aliás, nem dá para chamar de veículo de imprensa de verdade. Aquilo é basicamente um centro de distribuição de propaganda anti-iraniana de Israel e de propaganda pró-monarquia do Pahlavi. Pelo que eu sei, antes era sediado nos Estados Unidos e depois se mudou para o Reino Unido. Já trocou de dono algumas vezes, mas para mim parece uma operação de inteligência, porque eles publicam uma quantidade enorme de notícias falsas. Foram eles que puxaram aquela história de que o Ayatollah teria mandado matar 50 mil manifestantes nas ruas. Estavam à frente de muita coisa desse tipo, junto com um monte de protestos falsos, entre aspas, organizações iranianas de direitos humanos, baseadas ali perto de Langley, na Virgínia, e também em lugares como Nova York e Toronto, todas financiadas pelo National Endowment for Democracy. Sério mesmo. Então é isso. Infelizmente o Axios acabou entrando nessa mesma categoria. Então, sabe, eles não têm muito mais o que fazer. Mas essa ideia de apostar contra o mercado e depois lucrar na recuperação, depois da queda, seja lá qual for o caso, em qualquer um desses anúncios sobre o S&P 500 ou sobre o mercado de petróleo, os futuros do petróleo, olha, eu acho que no Polymarket já se ganhou muito dinheiro. Não são quantias pequenas, e muita gente lucrou com isso. E a gente nem sabe direito. Eles identificaram alguns desses casos no Polymarket, em que ficou claro que havia pessoas de dentro, gente ligada às Forças Armadas dos Estados Unidos ou próxima do gabinete do Trump. Isso já foi comprovado, já foi mostrado. Mas a gente não faz ideia do que está acontecendo no nível institucional, no nível do Goldman Sachs, por exemplo.
e em todas essas outras empresas de Wall Street que escondem suas operações por meio de várias camadas, ou diluem tudo num grande volume de transações. E talvez eles estejam fazendo várias negociações menores para meio que diluir o foco e a atenção sobre esse tipo de operação interna nessas mesmas transações. A verdade é que a gente não tem ideia do que está acontecendo. Isso exigiria uma grande comissão do Congresso, uma investigação, um projeto enorme da SEC, que, pelo que a gente ouviu, o Trump praticamente esvaziou, tirando as pessoas sérias que poderiam investigar ou impedir esse tipo de coisa. Seria preciso um esforço gigantesco, e isso teria que ser liderado pelo próprio governo. Agora, se o governo está envolvido na corrupção, a chance disso acontecer é nenhuma. Isso poderia acontecer sob uma administração democrata, se ele tivesse chegado ao poder em 2020, ou talvez depois das eleições de meio de mandato. Existe uma chance de isso acontecer, mas ainda assim, sabe, o Trump fez um trabalho muito bom, estrategicamente, ao se livrar de certas pessoas e remodelar o Departamento de Justiça e a SEC, a ponto de o Sam Bankman-Fried ter caído com aquela enorme operação de pirâmide de criptomoedas, a FTX, onde ele usava tokens falsos como garantia para conseguir empréstimos reais no mercado financeiro. Quer dizer, isso é fraude, pura e simples. E essa mesma estrutura de negócios o Donald Jr., o Eric Trump e a World Liberty Financial basicamente fizeram também. A diferença é que a SEC foi esvaziada. Essa é a diferença. Então, sabe, caso contrário, eles estariam lá, relaxando com Sam Bankman no clube de campo, jogando videogame, cumprindo a pena numa boa. Mas isso não vai acontecer, infelizmente. É uma loucura. Tem muito disso acontecendo. É tipo, por que parar? Dá para continuar alimentando esse ciclo, sabe? Mais 6 meses, mais 20 bilhões, depois de alguns meses, mais 30 bilhões. Bilhão aqui, bilhão ali. E repara também na retórica do Trump. Desculpa mudar de assunto, mas ele estava essa semana em frente ao canteiro de obras do salão de festas, falando com a imprensa, e ali ele está no ambiente dele, porque o Trump adora construir. Ele gosta mais de construir do que de política. Pode acreditar. E ele todo animado. Olha, o Eric fez um ótimo trabalho. Acho que ele colocou o Eric como chefe de obras do bunker. Aquilo não é um salão de festas. É um bunker, na verdade. Tá no sangue dele. Meu filho tem o gene da construção, igual a mim, igual ao pai dele, igual a mim. E ele estava lá, super confiante. E disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Essa semana ele falou, olha, quando isso aqui ficar pronto, eu nem vou poder usar, porque até lá já vou ter saído do cargo. E eu pensei, uau, o Trump disse publicamente que não vai continuar no cargo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ou já garantiu o próprio conforto, ou está planejando garantir até sair de um jeito tão grande que ele simplesmente não se importa, porque vai estar riquíssimo com isso. Estou dizendo isso porque a gente está vendo um nível de corrupção aberta sem precedentes. Eles são tão indiferentes, tão despreocupados, que parece que realmente não ligam, o que em tempos normais deixaria as pessoas chocadas. Sim, então, eu lembro que na primeira vez do Trump, durante a campanha, já havia um burburinho entre quem estava estudando e tentando entender o que tinha acontecido. Como é que alguém, como Donald Trump, começou a concorrer à presidência? E aí tinha gente se perguntando, sabe, considerando o histórico dele, quem ele é, se ele estava mesmo concorrendo à presidência por interesse próprio, por ganho pessoal. E se isso fosse verdade, levando em conta o passado dele nos negócios e o jeito como ele e as pessoas próximas conduziam as coisas, será que tudo isso não seria, no fim das contas, uma espécie de troca de favores? Tipo assim, é como se fosse, me ajuda a ficar rico e eu te ajudo. E esse te ajudo é para a classe dominante. A ter um certo tipo de gestão política durante o governo dele. Ele administraria de um jeito específico. E isso funcionaria muito bem para eles. Mas talvez parecesse um pouco diferente do que costuma ser com os democratas, claro.
e até mesmo com os republicanos tradicionais, os chamados republicanos de centro, dos quais o Trump dizia ser um outsider. Então, parece que há muitas evidências mostrando que o Trump, de fato, tem sido um grande amigo dos oligarcas, dos belicistas, dos banqueiros e dos mais ricos do mundo. E ele governou de um jeito bem particular, que acaba tornando tudo bastante caótico. E falando em caos, parte dessas chamadas negociações indiretas, que estão desmoronando com o Irã, traz junto a possibilidade de um endurecimento. O Irã já disse que poderia fechar completamente o Estreito de Hormuz. E também tem se falado sobre o Estreito de Bab el-Mandab. Então, o elemento do caos é uma parte importante de como Trump supostamente governa, ou, pelo menos, de como ele governa a serviço das ordens dessas forças que realmente estão no controle. Então, Patrick, o que você acha disso? Porque parece que é para esse caminho que as coisas estão indo. Os Estados Unidos, por enquanto, Trump está dizendo: Israel não vai bombardear o Líbano, então tá tudo bem. Mas a gente sabe onde essa guerra realmente está. Então, o que você acha de tudo isso? What do you make of all this? Yeah, and I think an important distinction is Eu acho que uma diferença importante é que o Irã fez um trabalho muito bom em vincular o Líbano às negociações. Isso é ótimo. Mostra que só um país que tem força, que tem uma base política e diplomática sólida, que tem uma estratégia, consegue fazer isso. E o Irã conseguiu. Mas os Estados Unidos e Israel também estão se esforçando ao máximo para tentar separar e compartimentar essas duas questões. No fim das contas, a principal preocupação de Israel não é o Irã ter uma arma nuclear. Eu acho que até a inteligência israelense sabe que provavelmente eles não têm. Eles não têm uma, não estão desenvolvendo uma. E sabem que o Irã não vai necessariamente atacá-los, a menos que seja atacado primeiro, porque o Irã já demonstrou que essa é a sua doutrina. É assim que eles agem em situações de guerra. Então, o Irã não é a principal preocupação de Israel. A maior preocupação de Israel é a sua vizinhança e eliminar qualquer possível desafiante nos territórios ocupados da Palestina e no sul do Líbano, antes de mais nada. Essa é a prioridade número 1. E também existe o projeto da Grande Israel, a expansão das fronteiras israelenses. Isso é uma realidade e faz parte da missão política atual. Qualquer governo israelense vai ter que lidar com isso. Eles aumentaram significativamente suas posses de terra nos últimos anos. E especialmente nos últimos 2, em relação à Síria, isso representa uma enorme aquisição imobiliária, uma tomada de território por parte de Israel. E por acaso, essa é a área mais estratégica de todo o Oriente Médio, as colinas de Golã e o Monte Hermon. Então eles sentem que estão em posição de vantagem. E se conseguirem de alguma forma manobrar e manter o sul do Líbano sob ocupação permanente, esvaziar a região e continuar pressionando junto com os Estados Unidos, qualquer grupo que Mas ele quer entrar para a história como o padrinho do grande Israel. É isso, simples assim. E mesmo que ele saia, por qualquer motivo, e seja substituído por outro sionista, sedento de sangue, ex-terrorista, como Naftali Bennett, vai ser a mesma coisa. A linha dura em Israel não vai aceitar nenhum tipo de retirada neste momento. Eles sentem que estão em plena ascensão, que estão realizando seus sonhos de longo prazo. Expandir Israel e eliminar o que chamam de problema palestino, ou problema árabe. E eles têm a própria solução final para isso. E estão colocando em prática. E ninguém vai detê-los. Ninguém vai detê-los. Olha o que estão fazendo com a cidade de Tiro. É inacreditável. Eles simplesmente dizem, saiam, saiam. É a terceira maior cidade do Líbano, protegida pela Unesco como patrimônio mundial. Israel não se importa. É como se dissessem, e daí vocês têm história egípcia, Alexandre o Grande, a Grécia Antiga, o Império Bizantino, o Império Romano, o Novo Testamento? Não nos importamos.
É isso, saiam. E eles vão, sabe, apagar tudo isso do mapa, transformar o lugar numa base militar. Tudo bem, quem vai impedir? Quem vai parar eles além do Hezbollah? Quem vai enfrentar? Talvez o Irã. Então, para mim, essa é uma realidade política inescapável em Israel. E eliminar a ameaça do Hezbollah vai significar empurrar o conflito até Beirute. E de forma permanente. E parece que esse é o plano agora. Então a única coisa que poderia impedir isso seria uma crise política interna em Israel, ou talvez uma divisão, até mesmo um colapso do exército israelense. E o Irã poderia de fato ter um papel nisso, se as coisas escalarem. Isso nos leva de volta ao seu ponto inicial, sobre se o Irã vai ou não iniciar a próxima rodada de interações. Porque, se fizer isso, é ele quem vai ditar o ritmo, e os Estados Unidos e Israel vão reagir. A questão é, por quanto tempo os Estados Unidos e Israel conseguiriam segurar esse ritmo? Algumas semanas? Pois é, certamente eles prefeririam fazer isso daqui a um ano. Acho que agora não. Então, isso poderia ser algo interessante. Seria uma grande surpresa. Eu acredito que isso mudaria o ritmo de tudo. Também poderia forçar uma reação desesperada dos Estados Unidos e de Israel. Vai haver conversa sobre armas nucleares. Mas, se eles passarem a ditar o ritmo, isso também significaria que seria mais vantajoso para a China e para a Rússia assumirem um papel mais ativo em ajudar eles. É isso que isso significaria. Então tem bastante coisa para pensar aqui. E só as ações, como você mesmo disse antes. Você falou que é um grande problema o Trump não estar conversando com o Irã. E claro, o Hezbollah, que piada, né? Considerando como os Estados Unidos e Israel tratam o Hezbollah como se não fosse uma entidade política, quando na verdade é de longe a mais importante no Líbano. Mas de qualquer forma, o Irã fez essas ameaças e aí o Trump teve que correr para tentar controlar a narrativa. E agora já se fala em um adiamento, pelo menos dos ataques ampliados, seja isso verdade ou não, ou tenha algum significado ou não. Isso mostra um pouco da nova realidade aqui. O Irã está realmente... A paciência deles está se esgotando. Eles estão dizendo que a paciência tem limite e acabaram de se expor por causa de um subúrbio no Líbano. E isso é muito significativo, na minha opinião, porque mostra que eles não estão apostando o futuro político deles, nem o futuro em nenhum outro sentido, nos Estados Unidos. E eu acho que isso mostra uma grande perda de influência dos Estados Unidos, porque é exatamente isso que está acontecendo. Israel está na região e foi em grande parte fortalecido pelos Estados Unidos para agir da forma como age. E olha, os Estados Unidos estão se tornando rapidamente irrelevantes, a não ser pelo papel que ainda têm em apoiar Israel de várias formas. E tem uma imagem que saiu na mídia iraniana logo antes de começarem a atacar o Kuwait. Era o adesivo que colocaram no míssil, com a frase "Até o último soldado americano deixar a região". Quer dizer, isso não é uma guerra curta para nenhum desses lados, nem para o Irã, nem para o Hezbollah. Parece que eles estão bem certos disso. Alguma consideração final, enquanto a gente começa a encerrar? E tem uma última pergunta. Você acha que o Irã vai rever sua posição sobre atacar agora para tentar salvar o Líbano? Então, se tiver alguma opinião sobre isso também, pode comentar. Bom, se as hostilidades voltarem, eu diria que qualquer alvo israelense no sul do Líbano passa a ser um alvo legítimo para o Irã, e também no norte de Israel. Antes, acho que isso não era exatamente uma prioridade para o Irã. Mas se a gente combinar isso com as operações do Hezbollah, e se houver, digamos, alguma coordenação entre eles, ou pelo menos se estiverem atingindo alvos na mesma região, isso vai ser devastador para os israelenses, pelo menos. Vai atrapalhar bastante as operações deles. Então isso pode ficar interessante. Vamos ver.
I think Iran has a lot more leverage over. Eu acho que o Irã tem hoje muito mais poder de influência sobre os Estados Unidos e sobre Israel do que o contrário. Esse é, no fim das contas, o grande ponto de mudança. É assim que a gente precisa olhar para a situação, por essa lente. Onde eles estavam em fevereiro de 2020? E onde estão agora, em 1º de junho? Essa é a comparação que importa. Na verdade, é a única que realmente faz diferença numa guerra de atrito. Quem ganhou e quem perdeu, em termos relativos, dentro dessa dinâmica de poder. E está bem claro que o Irã avançou em praticamente todos os aspectos, enquanto os Estados Unidos perderam terreno em todos eles. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. So, that's the main thing to remember. Yeah. Well, I want to make sure everybody knows, Certo. Patrick, that Olha, eu quero garantir que todo mundo saiba, Patrick, que pode apoiar você e o seu trabalho, tanto no seu canal do YouTube, o 21st Century Wire, quanto no seu Substack. Os dois estão na descrição do vídeo. Patrick, alguma palavra final para o público, antes da gente encerrar? audience as we close out here. No, that's about it. Não, é isso mesmo. Valeu, Dani. Tudo pode acontecer. Os fogos podem começar a qualquer momento. A gente não sabe. Não sabe mesmo. A gente espera que não. Mas a situação está bem interessante e preocupante agora. Então, vamos ver. Quite worrying at the moment, so we'll see. Indeed. All right, everybody, hit that like button before you Isso aí. go. That helps boost the show. Pessoal, antes de sair, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o programa. Quando a gente encerrar aqui, os links do Patrick estão na descrição do vídeo, junto com todas as formas de apoiar o canal. Eu volto amanhã, às 4 da tarde, no horário do leste dos Estados Unidos. Um pouquinho mais tarde, mas eu aviso com antecedência o que vai rolar antes do programa. Então, até amanhã e se cuidem. Tchau, tchau. Tomorrow and take care. Bye-bye.